Acho que eu colocaria a palavra clareza, de eu ter os fatos mais claros de qual é o meu objetivo, quais coisas se encaixam para mim, quais coisas que não se encaixam para mim, desde frases que eu vou falar, desde postura. Assim, são várias pequenas coisas que às vezes a gente fica lembrando, assim, porque na verdade nunca é uma coisa, né? Dentro do processo, você, como eu falei, você tem uma parte mais racional, mas você tem uma parte mais emocional também. Então, acho que clareza, de repente ter a questão mais definida, assim, para mim foi o principal. Porque a maior dúvida é se realmente vale a pena. Se é um projeto que é necessário, se realmente faz diferença na vida profissional. Eu acho que, principalmente eu que não tinha tido contato antes com alguém que tinha feito branding, eu conheci muitas pessoas que tinham feito marketing. Eu fui ler, eu fui estudar, eu fui entender qual era a diferença de marketing e branding. E aí eu acho que sempre ficava aquela dúvida, será que realmente é necessário? Mas eu percebi que para mim realmente era necessário porque eu precisava fazer uma mudança de marca. E aí funcionou super bem. Às vezes o médico ele não se enxerga como uma empresa, na verdade. Quase todo médico é uma empresa. É muito difícil um médico, poucos que são ligados estritamente a uma empresa, a um hospital, alguma coisa assim. Querendo ou não, a gente aprende na faculdade a ser independente, desde a condução do paciente até a vida profissional. Eu acho que é difícil para a gente entender muitas vezes que a gente já tendo uma secretária ou tendo alguma equipe e tal, isso funciona como uma empresa. E aí você fazer passos que a gente vislumbra muitas vezes que só empresas grandes vão fazer, eu acho que isso às vezes é um pouco conflituoso, sabe? A gente fica um pouco inseguro se há necessidade de ter que investir na própria marca pessoal ou de repente só segue o fluxo, assim, que de repente já tá dando certo realmente, sabe? E aí eu acho que um grande desafio é realmente se enxergar como uma empresa, sabe? Não como... E mesmo você sendo pessoa única, mas que você é uma empresa por trás, eu acho que esse é o maior desafio. O mundo do marketing ele entrou muito forte quando a mídia social chegou também. E aí era muito fácil você ter consultores ou não, ou até seguir padrões, porque era fácil, se você fosse uma pessoa interessada, você ia, lia, você entendia o que era, e muitas vezes eu percebia que existia um mesmo padrão para tudo. E eu muitas vezes não me encaixava nesse padrão. Para mim, eu acho que era... Realmente, eu percebia que eu não me encaixava, seja na dancinha, seja na coisa muito frufru, muito... Eu tinha dificuldade de entender que eu não era aquilo. Na verdade, eu entendia que eu não era aquilo, mas eu tinha dificuldade de aplicar aquilo no meu dia a dia. E aí, realmente, eu acho que quando você faz o processo do branding, de reconhecimento do que você é, das suas qualidades, dos seus objetivos... Eu tinha um objetivo quando eu te procurei, mas eu tinha um objetivo, mas eu não sabia como chegar até lá. E aí eu acho que a diferença é isso, você entender quais são os caminhos que você vai chegar até aquele objetivo e que realmente você não precisa seguir padrões, né? Você vai seguir o que você é. E aí, claro, você pode ampliar algumas coisas ou não. Eu não vejo como ter sido, como se a gente tivesse traçado um plano de reinventar uma Fabiola. Não. Eu vejo que foi um plano de... Que na verdade eu lembro que você falou, não, a gente tem que expor quem você é. Foi isso, eu não vejo como se tivesse sido um processo extenuante. Extenuante foi a parte lúdica mesmo, que eu tinha que ficar lá pensando. Pra mim foi o mais chato, vou ser sincera. Eu acho que o que me deixa feliz de eu olhar hoje que esse projeto está sendo construído e sendo realizado é que eu não... É que eu vejo que as minhas características, elas permaneceram e eu tenho orgulho de olhar aquele trabalho que está ali. Seja de imagem, seja do vídeo que foi gravado, seja a maneira que eu lido. Querendo ou não, isso refletiu dentro do consultório também, porque quando você para, entende sua marca, entende como você é, entende o que você pensa e quais são os objetivos de uma maneira mais clara, isso te facilita tanto. A gente fala muito da exposição de mídia, porque sim, para mim foi uma diferença, mas na verdade isso refletiu no consultório. E eu acho que foi muito nítido como os pacientes, eles me olhavam de uma maneira diferente, assim, sabe? Como o paciente me olhava assim, poxa, que legal, como eles me incentivavam, como eles gostaram de ver ou que ainda gostam de ver toda essa mudança, toda essa minha exposição do meu trabalho além do consultório. Eu acho que isso ajudou bastante. Eu tinha um objetivo, sim, de ser mais reconhecida como pessoa, como médica, como dermatologista. E para mim é nítido que esse objetivo, ele vem sendo alcançado. Se tu me perguntar, obviamente eu ainda quero mais, né? Mas não há a menor dúvida que
sei lá, em 1 ano de trabalho, muita coisa mudou, sim, sabe? Eu tive muito colega que logo que a gente começou, mandou mensagem, assim, porque realmente percebiam que era uma coisa um pouco diferente daquela coisa só do marketing, né? Percebiam que aos pouquinhos existia existia um cronograma a ser alcançado, digamos assim. Então foi muito nítido que no início, até mais do que os pacientes, eu tive colegas de profissão me mandando mensagem para tentar entender o que eu estava fazendo de diferente, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre gostei dessa coisa de mídia social, de marketing e tudo mais, mas eu percebia que às vezes as coisas eram muito ou a curto prazo, em que você fazia coisas que eram muito momentâneas naquela semana, naquelas 2 semanas, ou que às vezes ficavam muito a longo prazo. E aí eu acho que colocar as coisas um pouco de uma maneira mais detalhada facilitou. E eu acho que teve uma questão, sim, do reconhecimento, sabe? De o que me favorece, do que não favorece, de eu mudar, de eu perceber. Às vezes eu percebia coisas que não favoreciam a mim, sabe? Mas eu não entendia muito bem, porque favorecia muita gente, por que só pra mim não? E aí eu acho que ter a certeza que não, isso realmente não te favorece, isso não é você. Ou isso te favorece muito, isso é você. Ficou mais claro, com certeza, porque às vezes a gente tem aquela impressão, mas muitas vezes você não consegue ter certeza, porque parece que fica aquela coisa subjetiva, né? Será que realmente eu não entendo do negócio? Será que realmente eu estou percebendo isso? Conheci a Isabel por causa de uma amiga, que é a Rose Claire, que na verdade eu já estava à procura de alguma coisa de branding, procurando na internet, pessoas, influenciadores, e aí essa minha amiga conheceu a Isabel num grupo corporativo. E aí eu vi no Instagram, que é a mídia social, né? Vi no Instagram e perguntei pra ela, e aí ela realmente me recomendou eu, Bebel. Eu vou dizer que no início, o processo do brand, ele tem que ter uma coisa meio lúdica, né? De você se reconhecer as suas características, os seus objetivos, e eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, desse momento lúdico, assim. Eu sou muito objetiva, eu sou muito racional. E aí ter que parar e pensar em emoção, em lúdico, em formas, para mim foi um grande desafio. Mas você vê que lá no projeto final, desde a primeira parte da consultoria, era muito nítido que a gente conseguiu chegar a coisas objetivas mesmo, sabe? Seja uma frase de impacto, ao reconhecimento do que você é como pessoa, do que você transmite ou do que você pode transmitir mais, de algumas coisas que às vezes podem estar um pouco escondidas, que a gente não usa tanto, que a gente às vezes até usa muito no dia a dia do consultório, mas não explana na mídia social, não comenta com as pessoas fora do consultório. Eu acho que isso é verdade, eu acho que pensando agora, eu tinha várias coisas que eu colocava só no consultório e que de repente eu não colocava na minha mídia social ou na minha imagem para fora do consultório, e isso ajudou bastante, sabe? Ter a Isabel como mentora, eu acho ótimo. De início, para mim foi um desafio, acho, maior de eu me expor do que o relacionamento com ela foi sempre muito fácil e prático desde o início. Não foi um relacionamento difícil, não é um relacionamento distante. É uma pessoa que eu posso mandar mensagem, que eu posso, tanto para ela quanto para a equipe, que eu posso mandar mensagem, que eu sei que eu vou ser respondida, eu sei que elas vão me ajudar. Eu diria que se tornou um relacionamento próximo. Diria não, na verdade, se tornou um relacionamento próximo. Mas eu acho que a Isabel é uma pessoa muito fácil de entender e é muito fácil de compreender as ideias dela. Porque muitas vezes ela cria ideias e a gente vai concordar ou não, mas acaba que a gente é muito fácil achar o meio do caminho, sabe? E conseguir ter acesso, eu acho que isso é uma facilidade. Muitas vezes a vida da gente é muito corrida ao longo do dia a dia, a gente tem poucos momentos para decidir, pegar o WhatsApp e resolver. E quando você consegue ter acesso fácil de resolver as coisas que precisam ser resolvidas com rapidez, isso facilita muito para que o processo evolua. Então eu acho que é fácil de compreender as ideias, é fácil de ter acesso e é uma pessoa muito agradável de trabalhar, com certeza.